Estamos de volta com o Evidência e agora nós vamos falar de um assunto que tem tirado o sono dos brasileiros, que é a criminalidade. Em dezembro de 2014, a família do empresário Leonildo Severo sofreu um grande baque com o assassinato do jovem Eric Frâncio Severo. Desde a tragédia, a família do universitário tem lutado para aumentar a pena para latrocínio e outros crimes hediondos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o empresário Leonildo Severo. Bom dia. Bom dia, Ângela. Obrigado pelo convite. Agradecer também ao Joabson, a Heloísa, a toda a direção aqui da emissora. Agradecer à população de Sorriso, que sempre esteve conosco, sempre nos apoiou. Obrigado pelo convite. No ano passado, vocês entregaram 112 mil assinaturas no Congresso Nacional, pedindo penas mais severas. Como está a proposta do projeto de lei de autoria do deputado federal Major Olímpio, do SD de São Paulo, que sugere 50 anos de prisão ao invés de 30? Então, Ângela e amigos de Sorriso, nós tivemos um sucesso. Nós escrevemos dia 26 de janeiro, logo no início de fevereiro entrou esse projeto e nós coletamos essas assinaturas. Sorriso participou aqui com mais de 10 mil assinaturas, a gente agradece a região toda. Tivemos assinaturas até de pessoas do exterior, enfim, o Brasil inteiro, todos os estados, e entregamos. Havia um relator, chegou a ter o relator desse projeto de lei, mas Brasília virou um turbilhão, né? Desde o ano passado, nós entregamos em maio, e aí tinha aquele processo de cassação, de afastamento da presidente, e a gente falou, bom, voltaremos no segundo semestre. E no segundo semestre o turbilhão começou, bom, então voltaremos no início de 2017. E a situação continuou complicada. Então Brasília já não é assim, ela é receptiva no sentido de te atender, todos os gabinetes. A gente escreveu 2 vezes para os congressistas, a gente quando chegava já sabia o que era. Mas assim, de efetividade mesmo, de alguma mudança na legislação, a gente tem que entender que ela acontece no interesse da classe política. Isso é, né? Então, e aí o relator devolveu para a Comissão, de novo, de Constituição e Justiça, e a gente está aguardando a nomeação de um relator. Tivemos lá com o relator da época, que é um deputado lá do Nordeste, muito gente boa, até nem me lembro o nome dele agora, é um nome assim diferente. Mas nos atendeu muito bem. Mas o que a gente percebeu também no Congresso Nacional é que o Congresso não tem um estudo ainda e não tem uma vontade de mudar a legislação. A pressão da sociedade, de uma boa parte da sociedade, ainda é para deixar do jeito que está. Tem muita gente na cadeia. Enfim, esse é o conceito que tem. Então a gente tem que tomar algumas alternativas, eu digo assim, de convencimento da sociedade primeiro. Convencendo a sociedade, nós acreditamos que então haverá uma pressão no Congresso Nacional para várias mudanças, não só para essa. E esse abaixo-assinado foi justamente para fortalecer esse projeto de lei, né? Porque no início a gente imaginou que ia ter que fazer uma mobilização para conseguir o projeto de lei. Não foi necessário. O deputado Major Olímpio entrou com esse projeto. Ele tem outros projetos. Ele é da Polícia Militar, ex da Polícia Militar de São Paulo, assim, da área de segurança. O gabinete dele é todo formado, né, por pessoas da segurança. Então, assim, muito ligado a essa área. E não foi necessário. Mas nós, assim, levamos essa mobilização e a sociedade respondeu. É uma forma até de fortalecer, de dizer, olha, nós, né, estamos na luta. E até porque nós, assim, a partir do momento da tragédia, a gente tem dito, o nosso viver é não esquecer. Tem 2 formas de trabalhar isso. Ou você fala assim, põe uma pedra em cima, que é o que muitas famílias fazem, é uma dor também, mas não tem condição de reagir a isso. E a nossa forma de reagir a essa tragédia foi não esquecer. Nós colocamos, né, às vezes as pessoas falam, mas você botou uma placa ali na BR, sim, no quilômetro 705 tem uma placa lembrando, tem uma placa lá perto do cemitério de Sinop, lembrando o aniversário, é uma saudação dos colegas dele, de medicina lá de Santa Catarina, e eu carrego o material, tem esse folheto que é o primeiro que tem a lei, tem a justificativa, tem a nossa carta na justificativa do projeto de lei, tem números da violência, né, tem essas fotos, tem apelos,
Aí nós criamos há 2 anos o Instituto ERIC, institutoeric.org. Então tem 2 sites, o abaixo-assinado eric.com.br e o institutoeric.org. E aí quando nós entregamos, nós continuamos a assinatura online. As pessoas ainda podem participar. Podem assinar online, pode acessar institutoeric.org, que tem o link. Tem também no Facebook. E nós fizemos bonés, né? Até queria que, não sei se posso agora já. Já pode. Mas eu vou te entregar um boné, né? Assim, um boné para divulgação, tem o site do Instituto. E eu vou deixar alguns até aqui na emissora, não são muitos, mas aí não sei qual pode ser o critério de vocês, aqueles que quiserem. É uma forma assim de lembrar, claro, e também de divulgar o Instituto, que o Instituto está fazendo 2 anos agora, tem várias coisas que podem ser feitas, mas a gente tem que ir na toada que a gente consegue. Então eu queria passar as suas mãos aqui, uma forma assim de agradecer Sorriso. Muito obrigada, muito lindo. E a gente tem feito assim, tem deixado até na sepultura lá, as pessoas levam, fica à vontade. Lá em São Paulo, a minha cunhada, que é a Tereza, que é uma das diretoras do Instituto, ela fez lá em São Paulo, todos os movimentos lá em São Paulo, ela está participando com outras mães. Tem a Juraci Dioste, que é uma guerreira lá em São Paulo, que teve um filho assassinado também. Então são mães que também fazem esse trabalho. Tem esse folheto que a gente tem trabalhado também, do outro lado tem o projeto de lei, é um projeto de lei que eleva a pena do latrocínio e outros crimes hediondos, como a extorsão mediante sequestro, estupro de vulnerável, ele eleva para 50 anos. Porque o ideal mesmo seria que esse tipo de crime, que a pessoa fosse apartada da sociedade. Muitos falam, mas tem que ter a pena de morte, outros falam, tem que ter a prisão perpétua. Sim, mas pena de morte no Brasil, impossível. E também não é nem essa a nossa meta. Prisão perpétua, sim, seria o ideal, afastar essas pessoas do convívio da sociedade. Porque muitos falam assim, mas a cadeia é ruim. Mas e um túmulo? A vítima não teve chance. Então, para a vítima, a pena é de morte. E para a família, imagina, então, né? Então, para a vítima, a pena de morte. Para o criminoso, que a gente chama, é vida e liberdade. Mesmo esses que, dessa tragédia, um pegou 28 anos, outro pegou 22, um pegou 8. A mulher que levou as balas pegou 1 ano e pouco, mas já está livre. Enfim, estão vivos. Então, a lei tinha que permitir, o ideal seria, permita você, se você quiser fazer, não é o ideal que você não faça, mas você vai saber que você vai ficar afastado da sociedade. Do jeito que está hoje a legislação, no caso do latrocínio, ele cumpre aí 3/5 e já vai para um regime, mas já pode pleitear uma liberdade. Então, no caso, em 10 anos, 11 anos e pouco, já cumpriu 2 anos e meio, daqui 10 anos, 9 anos, está livre. É justo? Não é justo. Não é justo. Com o aumento da pena, como o STF diz que tem que ter a progressão, aquele caso daquela atriz da novela lá que a mãe dela, a Glória Pérez, conseguiu mudar a legislação para crime hediondo, mas aí não tinha a progressão de regime, quer dizer, não podia cumprir uma parte em liberdade. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, disse não, a Constituição diz que tem que ter um período que a pessoa pode pleitear, ir para um outro regime. Então, aumentando a pena aqui para 50 anos, aumentaria, se seguisse esses 3/5, iria para mais de 20, 24. E no caso, uma possibilidade de livramento condicional iria para 40 anos. Então, já melhora. Ficaria um pouquinho mais na cadeia, né? Um pouquinho mais. Então, assim, mas o grande, assim, acho que o grande resultado é a discussão da sociedade. A gente precisa levar a sociedade a discutir o modelo que nós queremos para quem pratica determinados crimes. Porque, eu volto a dizer, a vítima vai para um lugar de 90 de largura, 40, 50 de altura, por 2 metros e fica ali. Não tem banho de sol, não tem abraço de mãe, não tem dia dos pais, não tem nada. Enquanto isso, o criminoso tem todas essas possibilidades, o Estado cuida dele com médicos, que às vezes a população não tem, mas tem que ter lá. Se acontecer alguma coisa com um preso, eles têm direito? Tudo bem, mas e a sociedade? Que direito tem?
Não pode estar armado para se defender. O Estado diz que você não pode ficar armado, mas não te defende. Então a sociedade precisa discutir isso. E o ano que vem é um ano para discutir isso também. Então a gente precisa estar atento. Agora, do jeito que está Brasília, é difícil. A gente não está desistindo, não. Mas do jeito que está Brasília, em que o interesse pessoal é a única, a única meta é o interesse pessoal, a permanência no poder. E além da alteração da pena, o que o senhor acha que deveria ser feito no país para reduzir a criminalidade? O básico não precisa ser gênio, né? Cuidar de criança, cuidar de adolescente, porque quem tem, não vou dizer de oportunidade tem para todos, mas de repente famílias ficam numa situação difícil, o que fazer com os seus filhos que enveredam por um caminho, né? Aí chega numa idade, não tem como trabalhar, não tem formação. Então, acho que fundamental é o Brasil também dizer, olha, nós vamos cuidar das crianças, nós vamos cuidar dos nossos jovens, nós vamos oferecer para eles alternativa. Então você teria o cuidado dessa base, mas você teria também um modelo dizendo, olha, não faça isso, que isso você vai sofrer uma grande punição. Para ele dizer que cadeia no Brasil para recuperar é mentira, pode estar na teoria, né? Só que o problema é que há muito maus exemplos, né? Então, o que está na cabeça das pessoas? Que quem tem mais recursos para recorrer, né, acaba não sendo punido. Então, quando um juiz da Suprema Corte, do STF, ou lá de um tribunal de Brasília, toma uma decisão, fica parecendo para a sociedade que tem dois pesos e duas medidas. Alguns são punidos e outros não são punidos. Se tem Bom, se um grandão não é punido, o que você vai dizer para a pessoa mais simples aqui? O que o pai vai poder dizer para uma criança? Olha, meu filho, não faça isso que você vai ter um problema. Se ele está vendo na televisão que parece que não tem problema. De Mato Grosso não tem, deveria ter assim todos os presídios, a colônia agrícola, a colônia industrial, de repente. Então, hoje, o preso vai para onde? Né? E há também uma discriminação do preso na sociedade, porque, né, então, também o preso não tem muita oportunidade, fica uma situação... Então, quem defende que o preso não está bem, também não põe nenhuma oportunidade, também não leva para casa, isso que eu quero dizer. Não adota, é fácil falar, precisamos fazer, temos que fazer, agora como fazer? Então, tem que pôr a mão na massa mesmo. Eu acho que a questão, por exemplo, não é um tema, mas precisa dizer para a juventude também, para o adolescente, que ele não pode ficar aí com todas essas regalias, né? Ele tem que saber que ele teria que ser punido. Então, a diminuição da minoridade penal também é um dos avanços que eu acho que a sociedade precisa dizer isso. Né? Ter os aparatos estatais, mas também ter os aparatos legais para servir de linha. A gente aprendeu assim, limite. Limite. Né? Quem não tem limite, o Estado tem que impor limite. Olha, não faça isso que você está prejudicando a sociedade e você vai ficar separado da sociedade. Então são vários mecanismos. E quem está no poder pode já fazer isso, mas muitas vezes não faz. Então assim, o Congresso Nacional tem uma grande responsabilidade. Os tribunais que julgam têm grandes responsabilidades, mas a sociedade às vezes cansa de ficar, sabe? E parece que o sistema é de cansar a sociedade mesmo. Então, a gente adotou essa postura de insistir. Se é uma formiguinha, se é um beija-flor, jogando uma gota d'água no incêndio, mas a gente tem que seguir. E o Instituto, Eric, pretende realizar algumas ações agora nesse segundo semestre? Então, até assim, nós estamos com alguns planejamentos e você é a primeira que está perguntando isso, então nós vamos ter que dizer. Né? A ideia já, né, é de levar, de ampliar esse serviço nas capitais. Né? Tentar atingir as capitais com panfletagem, talvez com outdoor em todas as capitais. Não sei quando a gente vai conseguir fazer isso, ainda se consegue já nesse segundo semestre, sim. Mas a gente está se mexendo. Não parar. Não parar. Nosso viver é não esquecer. Vamos falar então um pouquinho da vida de vocês, né, que teve uma grande mudança após a morte do Eric, né?
Então, o Eric estudava no Sul, em Santa Catarina, em Tubarão, fazia medicina lá. O Ícaro fazia direito em Barra do Garças. E depois da tragédia, o Ícaro até tentou continuar o direito lá na UFMT em Barra do Garças, mas ele assim ficou difícil. Viu que ele precisava vir para casa, ele ficou preocupado conosco também, embora a gente foi lá algumas vezes. Mas enfim, ele decidiu voltar para Sinop, transferiu para uma faculdade de Direito e decidiu em 2015, ele foi num evento, que teve um evento sobre segurança em Sinop. Teve ali aquele autor daquele livro e depois virou o filme Tropa de Elite, não lembro o nome dele. Mas enfim, nós fomos lá e o Ícaro, aí tinha um evento político do lado e falou, pai, vou me filiar. E acho assim que a forma dele também dizer, olha, eu vou contribuir, porque a gente se envolveu, né, nunca paramos, e ele com toda a juventude falou, eu vou me filiar a um partido e vou me colocar à disposição da sociedade. E a sociedade respondeu. Então, assim, o ano passado, ele aos 21 anos, foi o terceiro vereador mais votado em Sinop. E tem, assim, trabalhado com entusiasmo, com uma vontade, um jeito diferenciado. E, sim, a gente até suspeito para falar, mas é um orgulho, né, ver ele, assim, com essa disposição de fazer para a sociedade, de se comprometer. Fez uma campanha do jeito que a gente sempre imaginou, uma campanha pé no chão, né, sem dar combustível, enfim, o valor que está declarado lá foi exatamente o que foi gasto, tudo certinho. E a sociedade respondeu. Não é fácil trabalhar, porque o sistema é assim, não é difícil trabalhar. O mais difícil é conviver no sistema, em que há muitos vícios, né? Mas ele tem assim, uma alegria. Isso deu mais força para nós também de ajudá-lo. Né, ele pergunta, a Sueli ajuda a pesquisar, ela olha a pauta da sessão, ela ajuda a discutir, a gente tem ido em todas as sessões, porque a gente acompanhou os meninos desde em tudo, no futebol, na natação, estava eu lá na beira do campo filmando, na beira da piscina filmando, né? Então assim, e não faço isso na câmera hoje, porque a câmera filma e passa no YouTube, mas enfim, a gente sempre foi sempre acompanhamos em tudo. E agora na Câmara também não poderia ser diferente. Até porque você tem formação acadêmica em Direito, é advogado e publicitário, enfim, ele tem uma assessoria em casa, né? A gente acaba sem, né, dúvida, lógico, tem toda a liberdade dele, a gente tem deixado muito claro, mas ele pesquisa, ele pergunta, ele tem feito, ele é relator da Comissão de Constituição e Justiça, então assim, ele tem embasado os pareceres dele, ele tem feito um trabalho diferenciado na Câmara de Sinop, e assim, tem dado muitas alegrias. E mais um desafio também para a família. Sueli e eu, a gente ajuda, a gente pesquisa, se envolve. E a gente não para. Também se parar, a gente acaba ficando bem triste. Para a gente encerrar nossa entrevista, Leonildo, vamos então falar um pouquinho do Instituto, né? Passar novamente o endereço para as pessoas que ainda não assinaram o abaixo-assinado. Então, o Instituto ERIC, pode acessar pelo site, né, institutoeric.org. Ali tem o formulário, tem todas as informações do fato, tem os telefones de contato, endereço, né, institutoeric.org. E também o outro endereço continua, que é abaixoassinadoeric.com.br. É uma petição online, nós continuamos ativos com isso e vamos seguindo a nossa batalha aí. Tá certo, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa, sua disponibilidade de ficar aqui em Sorriso até um pouco mais tarde, porque você mora em Sinop e ficou aqui para nos atender e eu fico muito agradecida. Olha, Ângela, a honra é minha. Nós trabalhamos em Sorriso há muito tempo, temos clientes aqui e conheço você há muito tempo, né? Parabenizo você por esse trabalho. Joabos, conheço também há muito tempo, aqui a direção da emissora, o Chagas, né, a Filó, toda a equipe. E assim, uma gratidão muito grande a Sorriso. Sorriso nos acolheu sempre muito bem, na área profissional, naquele momento das buscas do Eric, e que aconteceu aqui no município de Sorriso, né, ali 15 quilômetros para lá de Primaverinha, é o município de Sorriso.
Então, o Sorriso também ajudou nas buscas, a imprensa sempre colaborou, a Sociedade de Sorriso aqui nas coletas também, assim, sempre de primeira hora. Então, nosso agradecimento, a nossa gratidão e dizer que vamos à luta. Obrigado, Sorriso, obrigado a todos vocês. Agora, mudando de assunto, nós vamos falar sobre o cuidado com a saúde bucal, que traz muitos benefícios, pois além de ser responsável pela mastigação dos alimentos e articulação das palavras, a boca exerce um enorme papel na estética. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizada em 2015, aponta que 11% da população do país não possuem todos os dentes naturais. O levantamento ainda mostrou que as mulheres são as que mais sofrem desse mal, 13% contra 8% de homens. Diante dessa realidade, o implante dentário aparece como uma das principais opções para aqueles que desejam ter um sorriso saudável de volta. O implante é um pino de titânio semelhante a um parafuso preso no osso maxilar ou no mandibular, que ficará no lugar da raiz do dente que foi extraído ou quebrado, e é nele que será instalado o dente artificial. Se você se sente envergonhado ou desconfortável pela falta de dentes, procure a Sorriso Vital, uma clínica equipada com tecnologia de ponta que conta com os melhores materiais disponíveis no mercado e profissionais altamente capacitados. A Sorriso Vital fica na Clínica Vital, na Rua Mato Grosso, no centro. Marque uma avaliação pelo telefone 3545-1182. Desde a semana passada, está disponível nos postos de saúde de Sorriso a vacina contra o HPV para meninos na faixa etária de 11 a 14 anos. A imunização já era destinada às meninas e aos meninos de 12 e 13 anos. E quem está aqui no estúdio para falar com a gente sobre essa imunização é a enfermeira da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, Kátia Dalprá. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Além dos meninos e das meninas, quem mais tem acesso a esse tipo de vacina, Kátia? Então, desde janeiro desse ano, 2017, o Ministério da Saúde também, disponibilizou a vacina para os pacientes portadores de câncer, pacientes transplantados, tanto de órgãos sólidos como de medula óssea. E importante lembrar que a vacina ela só está disponível para as pessoas até 26 anos, né? Então, são portadores de câncer, transplantados, porém só até 26 anos. Agora falando dos meninos, aqui em Sorriso, como que tem sido a procura pela vacina? Então, não só em Sorriso, como no Brasil de uma forma geral, a procura pela vacina do HPV, ela está um pouco baixa, né? Tanto é que a primeira abertura de faixa etária para os meninos, ela foi feita em janeiro, e a previsão da disponibilização para uma nova faixa etária era para janeiro de 2018. Porém, como teve uma baixa procura, ela foi feita agora na metade do ano, em junho. Além do HPV, a vacina também previne contra alguns tumores? É porque, na verdade, o vírus do HPV, em uma certa porcentagem da população, ele se transforma no câncer, né? E o principal câncer, né, que ele é o causador, é o câncer do colo do útero, câncer de pênis, câncer de esôfago. E qual é o número de doses que os meninos terão de tomar? Os meninos, né, tanto meninos e meninas, são 2 doses, né? Uma dose e a segunda dose 6 meses após a primeira dose. E para aqueles que estão vivendo com HIV/AIDS, o esquema é diferente? Isso, para os pacientes imunodeprimidos, né, seja pelo HIV, pelo câncer, então eles fazem um esquema de 3 doses, é um esquema diferenciado para eles. E quem já teve o diagnóstico de HPV pode vacinar? Então, o Ministério da Saúde ele fala que a vacina ela é preventiva, porém se a pessoa estiver dentro das faixas etárias e dos grupos preconizados pelo Ministério da Saúde, a gente disponibiliza a vacina sim. Na rede particular também está disponível? Sim, rede particular também tem a vacina para disponibilizar para a população. Kátia, por que essa vacina não é disponibilizada pelo governo federal para todas as faixas etárias? Então, o que o Ministério da Saúde ele alega é que ela é uma vacina que ela ainda tem um custo alto, né? E o Ministério da Saúde ele não tem, eles alegam não ter capacidade física para poder estar disponibilizando a vacina para toda a população.
Mas eles têm, assim, com o passar dos anos, eles pretendem ir incluindo novas faixas etárias e novos grupos para a vacina. E essa proteção da vacina dura a vida toda? Essa vacina, ela começou a ser disponibilizada há alguns anos em outros países. Então, assim, ela ainda está em estudo quanto ao tempo de efetividade dela, né? Mas, a princípio, o que eles têm até hoje é que ela tem uma imunidade bem duradoura. Porém, não se tem determinado o tempo certo. Vale lembrar que a vacina não substitui o uso de preservativos, né? Porque algumas pessoas pensam que estarão protegidas contra o HPV, mas tem outras doenças também, né? Com certeza. De forma alguma, ela substitui o uso do preservativo. Assim como o exame Papa Nicolau, né? O exame preventivo para as mulheres. Então, a vacina é uma coisa, o uso do preservativo e o exame do Papa Nicolau é outro. E essa vacina pode ser administrada junto com uma outra vacina? Sim, não tem problema, não tem contraindicação. Inclusive, a orientação que a gente faz para os pais, né, é que levem os adolescentes, meninos e meninas, até o posto de saúde, né? Leva o cartão de vacina, aquele de criança, para a gente estar já aproveitando a oportunidade de fazer a atualização de todas as outras vacinas. E essa vacina HPV provoca algum efeito colateral? Ela é bem tranquila, é uma vacina bem segura, sim, mas normalmente ela causa dor local, pode ficar um pouco inchado, né? Um pouco vermelho, pode sentir dor. E o que fazer? Normalmente a gente orienta o uso da compressa fria, aplicação de compressas geladas, né, no local da aplicação e o uso de um antitérmico, um analgésico. E em quais situações essa vacina não pode ser administrada? Normalmente, pessoas que têm alergia a algum componente da vacina ou que estejam fazendo em uso de doses altas de corticoide. E para a gente encerrar nossa entrevista, vamos lembrar que além da vacina contra o HPV, o Ministério da Saúde também liberou uma vacina contra a meningite para adolescentes, isso? Isso, então ele passou a disponibilizar uma dose, né, para meninos e meninas de 12 e 13 anos da vacina meningocócica C. Então, aí, as meninas que já haviam tomado o HPV, né, em anos anteriores, retornem ao posto agora, né, quem tem 12 e 13 anos, para tomar a vacina da meningite também. Que até então era só para crianças. Isso, ela era disponibilizada para crianças até 4 anos só. Tá certo. Então, Kátia, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso programa. Ok, obrigada a vocês pela oportunidade. E eu vou por um rápido intervalo comercial, mas antes eu quero mandar um grande abraço para minha amiga Drica Pires, que está ingressando no mercado culinário com as delícias da Drica, produzindo massas, comidas artesanais e uma deliciosa feijoada aos sábados. Inclusive, você pode fazer a encomenda da sua pelo telefone 99605-5755. A gente vai para um rápido intervalo comercial e eu volto já já. Cia do Café. Ambiente agradável e produtos feitos com amor. Aqui você encontra tortas, bolos, salgados, sobremesas e muito mais. Aceitamos encomendas para aniversários, casamentos e coffee break. A Cia do Café conta ainda com salão de festas. Cia do Café. Na Avenida Brescancin, no centro. Telefone 3545-0997. Quando o assunto é beleza, o Salão Perfil oferece a você os melhores profissionais. Maquiagens, penteados, design de sobrancelha, manicure, pedicure, selagens, hidratação, mechas, luzes, coloração, alisamentos, cortes masculinos e femininos e depilação egípcia. Especialistas em mega hair, queratina, amarrado, microlink, telado e tecemos telas. E ainda, venda de cabelos no atacado e varejo. Salão Perfil contam com esteticista, fazendo procedimentos facial e corporal. Conheça a ultracavitação, a famosa lipo sem cortes, que destrói as células de gordura, eliminando de vez a gordura localizada. Agende seu horário. 996585722. Beleza e bem-estar num só lugar. Na Esmalteria Elas, você encontra uma grande variedade em esmaltes nacionais e importados, unhas decoradas e de gel. E para você ficar ainda mais bonita, o Centro Estético possui os mais modernos aparelhos como criolipólise, radiofrequência, lipocavitação e estética íntima. Viva seu bem-estar. Agende seu horário pelos telefones 996248333 e 99690-2829. Estamos localizados na Avenida Blumenau, no bairro Recanto dos Pássaros.